Olá pessoal, quem está falando é o Jorge, professor de AutoCAD e Inventor, e a gente vai dar sequência no nosso projeto de calço regulável, dessa vez colocando o parafuso ou o fuso na sua respectiva folha, fazendo as cotas e mostrando esse elemento numa perspectiva isométrica para que a gente tenha uma real dimensão e a gente consiga ver esse elemento de forma mais agradável, que é o projeto em 3D. Quem ainda não baixou o projeto pode fazer pelo Facebook, no Projetos de AutoCAD e Inventor, ou no blog Projetos AutoCAD e Inventor.blogspot.com. Então qual que a gente vai desenhar é esse daqui, é o fuso e o calço. A gente vai representar ele numa planta, numa elevação e numa planta, e vai fazer também esse projeto vai fazer uma representação dele aqui numa perspectiva isométrica. Então vamos lá para ver como é que fica isso no Inventor. Então o processo para a gente abrir esse desenho é o mesmo que a gente já fez anteriormente. Vou em New, Sistema Métrico, lembrando que eu preciso estar com o calço regulável IPJ aberto para que já direcione diretamente para o meu desenho. E eu vou fazer o desenho de uma folha, então é o ISO IDW que eu vou estar escolhendo para estar fazendo essa representação na folha. E dou um OK. Eu abro aqui então o meu projeto de ISO IDW, ele vem a folha já toda configurada e é nela que eu vou colocar o meu desenho. Antes disso eu vou ver qual é o tamanho da folha que eu estou usando. É só digitar aqui, é só clicar com o botão direito em cima do sheet, que é página, e edit sheet. Eu tenho aqui o tamanho A3, eu vou fazer esse desenho realmente no tamanho A3, mesmo que eu precise representar ele em uma escala maior. E vou usar ele em landscape mesmo, que seria foto, e aqui o portrait seria retrato, paisagem e retrato, né? Então dou um OK, ele vai ficar nesse formatinho. Vamos lá, para eu selecionar o elemento que eu vou colocar, eu venho aqui em base e eu preciso, nesse caso meu, eu preciso abrir novamente o projeto. Deixa eu só cancelar para mostrar para vocês. Eu preciso mostrar os projetos porque eu estava fazendo um outro desenho e estava direcionando para outro ponto. Mas o de vocês, como vai ser esse único, ele já vai estar certinho mostrando aonde vai estar esse documento. O que a gente vai utilizar então para fazer agora é o parafuso e o calço propriamente dito. Seleciono ele, dou um OK e vou ver qual é a forma que eu vou representar ele aqui no meu desenho. Eu preciso, vamos ver a top, não, então vai ser a back, bottom. Essa posição que eu vou colocar ele em minha folha. Então vamos lá, escolho a posição, clico, ele já forma a posição que eu necessito. O próximo desenho que eu vou fazer, que eu vou colocar, dei um ESC para sair, venho aqui em base novamente e procuro a posição que mais me agrada e a posição que vai representar melhor esse desenho com as cotas. Eu vou usar essa de front e vou clicar ela aqui. Cliquei, ela já fica representada e eu vou fazer uma vista aqui com ela em 3D. Poderia ser até mesmo essa, mas eu acho que eu vou procurar uma que ela esteja em pé. Vamos ver uma melhor. Utilizo essas outras vistas aqui para escolher qual que eu quero. Vou utilizar essa daqui. E com isso eu só preciso... Olha, essa vista aqui é interessante, né? A partir do momento que a gente vai mudando o mouse de posição, ele vai criando vistas diferentes que de repente são até mais interessantes. Eu vou utilizar essa vista aqui e dou um clique com o botão normal, clico com o botão direito e dou um Create. Aí ele transforma aquele quadradinho lá em uma vista. Vou deletar essa e vou trazer essa para cá, que eu achei que ficou uma vista mais interessante. E como é que a gente faz também para estar mudando essa forma de visualizar a vista?
eu posso dar 2 cliques sobre o quadradinho que ele fica aqui pontilhado e mudo aqui o formato de visualização. Então dessa forma eu vejo meu elemento sólido, acredito eu que fique mais interessante. Essas escalas que ele está aqui, eu acho que é interessante também, não precisa aumentar a escala não. E vamos ver o que a gente precisa colocar de cota nesse desenho então. Vamos ver lá no projeto de AutoCAD Inventor o que eu tenho. Tenho o diâmetro da rosca, eu tenho esse diâmetro desse gargalo, eu tenho a altura aqui de uma peça para outra, da onde sai da parte onde tem a rosca até o calço. Então a gente vai preenchendo todas essas cotas aí. Vamos lá então. Preciso vir em Annotation, que são as anotações, e com as anotações a gente vai criando então cotas para esse desenho. Aqui o Annotate. Vamos lá para as dimensões. Primeira dimensão que eu vou fazer é a dimensão desse corpo aqui. Ele tem 95 de altura. E ok. A próxima que eu vou fazer é essa aqui, com essa, e posiciono a cota na mesma posição com 35 milímetros. Preciso também colocar a cota dessa área aqui que forma esse pescocinho, esse gargalo. Vamos lá em dimensão, só clicar nos 2 pontos. Repare que se eu puxar o mouse para baixo ele me dá a dimensão de 7, mas a que eu preciso é essa dimensão aqui para fora de 4 milímetros. E ok. Vou também colocar a dimensão dele como um todo. Claro que é 95 mais 4 mais 35, mas para que não haja nenhum tipo de erro na hora de construir essa peça, é interessante que a gente coloque a medida completa, para que não tenha interpretações que dificultem a construção da peça. Então eu tenho um comprimento total de 134 milímetros. Vamos continuar cotando as cotas verticais. Essa aqui é 35, eu já fiz. Eu posso cotar qual é a profundidade desse rasgo também, isso é interessante. Ele é desse ponto a esse ponto aqui, eu tenho então 18 milímetros. A gente vai precisar cotar essa área interna também, ela é uma cota bem justinha, uma área de cota pequena, mas dá para fazer. Ela tem 3 milímetros por 3 milímetros. E vou colocar qual é o chanfro também, qual é a angulação desse chanfro que foi feito aqui nesse meu rebaixo, nesse meu entalhe em V. Só pegar a ferramenta de chanfro, eu tenho que clicar qual é a linha e em relação a que, a relação a um plano, ela tá posicionada. Então eu tenho aqui que é um chanfro de 15 por 45. Isso daí, tanto para um lado quanto o outro, a gente tem a mesma medida. Outra cota que talvez seja interessante fazer é essa cota dessa orelha, desse pedacinho que ficou entre a parte quadrada e o meu entalhe, que é de 3,5 milímetros, sabendo que o outro lado também tem essa medida. Vamos agora para as cotas horizontais. Dimensions, sempre no Dimensions, e a gente escolhe um ponto a outro e ele faz a cota. Eu tenho 40 milímetros. Essa área aqui tem 20 milímetros. Correto. Vamos mostrar também qual é o diâmetro, embora o diâmetro eu possa representar somente mostrar qual é a rosca, mas de qualquer forma vamos mostrar qual é o diâmetro. Tem-se aqui então um diâmetro de, vamos ver se a gente consegue colocar o símbolo de diâmetro aqui. Tem diâmetro de 26.
A gente pode eliminar então essa outra cota aqui. Se eu mantenho esse diâmetro de 26, olha o que acontece quando eu pego a ferramenta de Hole and Thread. Ele vai mostrar também qual é o diâmetro. Ele dá então que isso aqui é uma rosca, só vou fazer ela posicionada um pouco mais abaixo. Eu tenho uma rosca M26 por 1,5. Isso também indica que o diâmetro dessa minha peça é de 26. Vamos voltar aqui, eu vou mudar o... É só colocar nessa posição aqui, lá no comecinho, o símbolo de diâmetro. E com isso a gente tem o diâmetro 26. Como que eu mudei isso daqui? Vamos lá então. Quando a gente faz a cota, automaticamente ela dá esses colchetes aqui, essas colchetes não, né? O sinal de maior e menor. Quando ele faz o sinal de maior e menor, a gente com a tecla de setinha para a direita ou para a esquerda posiciona nesse início e seleciona aqui do lado qual é o símbolo que vai ser inserido. Nesse caso, o símbolo de diâmetro. Então fica diâmetro e o valor da peça representada. Então diâmetro de 26. E aqui de novo ele representa então a rosca com M26 por 1,5. Lembrando que ele faz isso, ele sabe que é uma rosca M26 porque ele é um programa paramétrico. Vamos dar uma olhada lá o que falta cotar. Diâmetro de 26, preciso colocar qual é esse chanfro e também qual é, deixa eu ver, chanfro e também essa profundidade do final desse entalhe até o comecinho dessa área quadrada. Vamos para lá. Então, ferramenta de chanfro, vou lá e clico no chanfro e numa linha horizontal, ele mostra para mim um chanfro de 2 por 45 graus. E aqui também eu vou, embora eu sei que 35 menos 18 dá 17, eu vou fazer essa cota também para que não haja erro de interpretação. Então a gente tem uma cota um pouco apertadinha aqui de 17. Acho que essa posição fica interessante. Então tá certo, esse primeiro elemento está cotado. O que a gente pode mostrar de cota nesse segundo elemento aqui, nessa outra vista? Vamos dar uma olhada. Que ele é um quadrado de 40 por 40. Essa informação aqui ela acaba sendo redundante, ela já está aqui que é uma rosca de M26. Aqui ele só representou o diâmetro de 26, e aqui então foi colocado que ele é uma rosca de M26. Mas o que me interessa de fato aqui é mostrar que esse elemento aqui é quadrado. Então 40 por 40. Isso é suficiente. E essa outra imagem aqui, ela simplesmente serve para a gente ver como que é esse elemento feito, o elemento físico. Então facilita muito na hora da gente observar essas duas vistas aqui, você ter o seu elemento sólido na hora de fazer usinagem, na hora de cortar material ou coisas do tipo. Legal, o que a gente pode fazer agora é alterar esse quadro de legenda, coisa que a gente não fez até então. Eu posso colocar tudo o que eu quiser aqui, modificar tudo o que eu quiser nesse quadro de legenda, porque esse quadro que vem com a folha é um quadro padrão, e ele vem com algumas coisas em inglês e eu posso trocar para português caso eu queira. Vamos ver como é que a gente faz isso. É só eu vir aqui em ISO. Nesse quadrinho aqui eu tenho esse ISO mostrando em azul bem pequenininho o quadro de legenda. Eu clico com o botão direito sobre ele. Aliás, eu preciso... Ele tem um maisinho ali na frente, eu clico sobre o mais
e nesse campo de texto aqui é que a gente vai fazer as alterações desse quadro de legenda. Vamos lá mudar isso. E eu não estou conseguindo, olha que beleza. Isso aí acontece pra gente passar vergonha na hora que está fazendo, que a gente clica sobre e não consegue fazer a coisa acontecer. Vamos lá, clicando no quadro de legenda, era para aparecer as edições e elas não aparecem. Legal, cliquei de novo, ele habilitou, só agora que ele habilitou. Então olha, quando eu clico na folha ele fica em azulzinho, clico em cima aqui do que seria a legenda, ele habilita e deixa azul por completo, e daí sim, com o botão direito, eu clico em Edit Definitions, ou vou editar as definições. Eu posso alterar também, caso me interesse, essas medidas aqui, mas no momento o que eu vou fazer é simplesmente mudar o que está escrito. E como é que eu faço isso? Eu posso clicar sobre o elemento que eu vou alterar e a princípio eu vou deletar. Vou simplesmente deletar. Tudo que está aqui eu posso deletando. Legal. E o que a gente vai fazer agora então? Eu posso preencher esses quadros, caso eu queira mudar aqui também, designed by, checked by, approved by, eu posso trocar, colocar date, colocar data, ou eu posso utilizar esse campo da forma que está e só preencher. Eu vou a princípio preencher, nos próximos desenhos que a gente fizer a gente altera isso de uma forma um pouco mais completa. Eu pego a ferramenta de texto, e ele pede para que se abra uma janelinha onde o texto vai ser escrito. Daí ele vira um editor de texto comum. É só você escrever o que te interessa. Designed by, ou desenhado por, vou colocar aqui Jorge L. Inventor. E é só dar um OK. Ficou pequenininho, né? Vamos alterar isso daí, só para a gente ver como é que eu posso, mudar isso. A gente pode, o quadro ele tem essas bolinhas aqui, esses pontos verdes, aonde a gente tem os cantos, canto esquerdo, canto direito. Eu posso simplesmente aumentar e fazer com que ele caiba. E também eu posso editar esse meu texto, e eu mudo o tamanho dele para que ele caiba dentro dessa minha linha. Opa, e não coube. Editar o texto, tenho que selecionar o texto e colocar o tamanho. Certinho. Então agora é só a gente ir preenchendo. Eu posso dar até um Ctrl C e um Ctrl V em determinada área que eu achar interessante. Aprovado por, foi desenhado por mim, por mim. Aprovado pelo mesmo. Posso colocar qual é a data. Posso selecionar isso daqui, dar um Ctrl C, Ctrl V. Posso colocar a data aqui também. Data, vou colocar a data de hoje, 21/10. Dou um OK. Só basta eu ajustar isso depois. Tendo dificuldade de pegar só o texto. Porque ele está muito grande aqui, eu não tenho necessidade. Então, se eu pegar somente o texto, eu consigo arrastá-lo para onde eu quiser. Não sei o que eu fiz aqui que eu não estou conseguindo.
Vamos lá colocar o texto de novo. Ah, tá. Ele está com restrições aqui, ó, nessa área. Eu estou colocando ele com alguma restrição que não é interessante que se coloque. Tem que prestar atenção nisso para que ele não entre com nenhuma restrição ou algum tipo de constraint, né? Isso aí vai deixar o texto amarrado a alguma linha ou alguma parte da sua coluna ali que vai dificultar que você movimente seu texto. Então, 21/10. Vamos copiar isso daqui e levar para lá também. 21/10. Aqui que eu tinha dito, ó, a gente pode também editar. Está escrito date, eu posso pôr data. É até mais fácil do que apagar e escrever de novo, né? É mais inteligente do que eu tinha feito anteriormente. É só alterar o nome. Vamos fazer em todos também aqui que já estão. Editar o texto. Aprovado por. Botão direito sempre, edit text. Checado por. Pode colocar 2 pontos na frente ali, se achar interessante ou não. Clica sobre, botão direito, edit text, desenhado por. Ou projetado por, se achar mais interessante. Vou descer um pouquinho aqui para ficar mais apresentável. Aqui eu posso colocar edição. Edição é assim, quando você altera o seu projeto, ele está na primeira edição, segunda edição ou coisa desse tipo. E aqui a folha. Se o seu desenho tiver apenas uma folha, ele vai estar representado aqui, vamos colocar um texto. Não é escala, é 1/1. Então, seu texto é o texto 1/1. Sua folha, aliás, é a folha 1/1 porque só tem uma. Se tivesse mais, seria 1/3, 2/3, até o 3/3, que é o projeto completo. Aqui a gente pode colocar o nome do nosso desenho. Parafuso. Posso aumentar essa fonte, caso eu ache interessante. Vou colocar aqui também dei um Ctrl C, um Ctrl V, levei para cá e vou utilizar isso daqui, vou editar esse texto para projeto de calço regulável. Projeto calço regulável. E dessa forma a gente edita o nosso quadro de legenda. Posso alterar tamanho aqui também, tá vendo? Se eu clicar aqui e alterar, à medida que eu fizer, ele vai corresponder a cada quadradinho desse que eu for alterando. No momento eu não vou. Para finalizar, eu dou um clique com o botão direito em qualquer área dessa legenda e dou um Save Block. E yes. Ele vai lá para o fundo da minha folha com todas as alterações que eu fiz. Lembrando então que ele está aqui, ó, em ISO, mas eu preciso clicar sobre o ISO para ele ficar azulzinho. Anteriormente eu estava clicando e ele não estava habilitando, agora ele habilitou. Cliquei sobre o ISO, onde mostra o quadro de legenda, com o botão direito, Edit Definition, ou editar as definições. E dessa forma então a gente tem aqui o desenho colocado, representado com suas cotas, duas vistas e cotas, e a gente alterou também o quadro de legenda. Feito isso, a gente vai salvar esse nosso desenho. Eu venho em Save As e vou colocar aquele no projeto de calço regulável como parafuso IDW, e dou um Save
e tá lá então o nosso desenho salvo como essa montagem aqui, já na folha padrão de tamanho A3, lembrando que a gente tem como alterar também o tamanho dessa folha. Quando a gente está desenhando, a gente consegue alterar o tamanho dessa folha. Então a gente pode escolher desde o formato A5 até o formato A0 ou criar formatos especiais. E dessa forma então a gente representou os nossos 3 elementos, que era o parafuso, a base e a porca do nosso projeto do calço regulável. Valeu galera, brigadão e até a próxima.